Podia deixar de perguntar, né? Vocês estão felizes? Oh, hoje tá um amém bonito, hein? Glória a Deus. É uma alegria tamanha estar aqui mais uma vez podendo ministrar a palavra para vocês. Quero dar um bom dia também. Boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora vocês vão estar nos assistindo. O pessoal do YouTube, que o Senhor possa edificar a sua vida através dessa ministração. Irmãos, esse ano eu até comentei com a Jennifer esses dias, com o pastor. Falei, cara, não é possível, Deus só fala comigo nas mesmas passagens. Vou pregar no Resiliência, as mesmas passagens. Vou ministrar no culto, as mesmas passagens. Acho que os irmãos, a hora que falam, lá vem Hugo, já sabe até os versículos que vai ser ministrado. Mas ele tem falado muito através dessas passagens sobre a cultura dos céus. E é algo que eu tenho tentado entender e tentado colocar em prática. Porque o que a gente sabe? Que quando se investe numa cultura, toda uma geração é influenciada. Toda uma geração é influenciada. Se eu perguntar para todos vocês quanto que é 5 mais 5, todos vocês vão me responder que é 10. Certo? Por quê? Porque um dia alguém, ou grupo de pessoas, ou boa parte da humanidade entendeu que a matemática era necessária para que o mundo fosse formado. Tudo que a gente vê, todos os prédios, todas as casas, tudo usa matemática. Ah, Hugo, mas é física, é química. Irmão, física e química também é matemática. Então ela foi investida nessa cultura. E a matemática ela virou uma matéria escolar. Desde que nós nascemos, vai começando devagarzinho, até as formas mais aprofundadas. A matemática é uma cultura, foi investido uma cultura na matemática. E quando nós entendermos que a cultura dos céus é algo que nós temos que investir, igual todas as gerações investiram na matemática, aí nós vamos começar a trilhar alguns passos que vão nos aproximar do Senhor. Então assim, quando eu entendo que a cultura do céu é essencial para mim viver, é essencial para minha família, é essencial para minha casa, é essencial para o meu trabalho, eu vou começar a investir nela. Você só investe naquilo que você tem convicção que está certo. E a cultura dos céus, irmãos, é uma ótica totalmente diferente da nossa. É tudo diferente. Nós estamos no natural. A cultura dos céus é o sobrenatural. Eu já preguei uma vez sobre a ótica da gratidão que a cultura dos céus tem. Em Mateus 14 vai falar sobre o milagre da multiplicação. Quando Jesus ele está ali, os discípulos falam, dispersa a multidão, eles têm fome. Jesus fala, então dá a vocês o que comer a eles. Os discípulos falam, nós também temos fome, nós não temos o que comer. Jesus fala, pois alguém aqui tem, então vai procurar. Alguém aqui tem o que comer. Jesus sabia que alguém tinha. E eles vão e traz 5 pães e 2 peixinhos. E o final da história todos vocês sabem. Mas a parte que me atenta não é os cestos cheios que sobraram. A parte que me atenta é Jesus pegar esses pão, pegar esses peixes, e ele faz o que? Antes de tudo, se vira e dá graças. Gratidão. Será que nós temos a fé de dar graças antes de receber? Algo, mas ele é Jesus, mas ele estava como homem. Primeiro ele pega e faz o que? Dá graças ao Pai. E aí sim a multiplicação acontece. Cultura da gratidão, irmãos. É um dos aspectos da cultura dos céus. Nós vemos também em Lucas sobre os discípulos que estavam afastados do caminho. E eles vão numa casa, eles se sentam com Jesus. E Jesus parte o pão e eles começam o quê? A ver a Jesus. E os corações deles começam a queimar com as palavras que Jesus ministrava. Cultura da mesa, cultura da intimidade. Sabe, corações fora do propósito, somente a intimidade pode tornar eles a queimar de novo. Fazer eles caminhar no mesmo propósito. Então hoje eu quero falar sobre, mais uma vez, sobre a cultura dos céus. Sobre mais alguns aspectos que o Senhor falou no meu coração. E a palavra que eu quero ministrar está em Mateus 14, mas não precisa abrir ainda não, Oscar. Mateus 14, lá no versículo 22, por aí vai começar a falar sobre quando Jesus anda sobre as águas. Jesus estava ali, estava pregando e estava ficando tarde, e ele fala para os discípulos, olha, pode ir, que eu vou ter um momento com o Pai. Os discípulos falam, mas depois, como o senhor vai? Jesus fala, irmãos, vai. Parece, sabe quando o pastor fala, irmão, eu sei o que eu estou falando, irmão. Vai embora, só vai. E os discípulos montam no barquinho e acelera, vai embora.
E a noite cai, Jesus vai ter uma mesa com o Pai, vai ter uma intimidade com o Pai, que como de costume ele fazia sempre isso, ia para o secreto. E quando ele se dá conta, já é alta madrugada. Que jeito que eu vou se o barco está longe da praia? Fácil, andando sobre as águas. E parte Jesus andando sobre as águas. A palavra fala que quando os discípulos veem Jesus andando sobre as águas, irmãos, eles se espantaram. O espanto foi grande. Eles gritaram: é um fantasma. Eu fico imaginando Jesus olhando para os caras e falando: mano, olha o naipe dos caras que eu escolhi. É um fantasma. Você já imaginou que às vezes nós, apavorados, Jesus olha para nós e fala assim: mano, olha o naipe dos caras que eu escolhi. E eles: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus fala: calme-se, homem, sou eu. E aí eu quero que você abra, Gi, Mateus 14, verso 28. Quando Jesus fala: sou eu, olha o que Pedro responde para ele. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir até o teu encontro, por sobre as águas. 29. E respondeu Jesus: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Aleluia. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, papai. Papai, nós oramos para que sua palavra venha, papai, se revelar aos nossos corações nessa manhã. Jesus, que ela possa entrar, papai, gerar frutos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender os aspectos da cultura do reino nessa manhã, Jesus. Que nós possamos começar a investir nessa cultura, papai. Em nome de Jesus, assim nós oramos e declaramos, papai, libertação essa manhã. Cura, papai. Em nome de Jesus, amém. Então, Jesus ele vai e fala: vem, Pedro. E Pedro vem. Todos nós fazemos perguntas aos céus. Mas será que nós estamos preparados para responder uma resposta do céu? Pedro fez uma pergunta: Senhor, se fores tu, mande-me que eu vá. E Jesus falou: vem, Pedro. Será que você está pronto? Jesus fala: vem, Michael. Está pronto para andar sobre as águas? É sobre isso que eu quero falar essa manhã. Sobre nossa resposta. Será que temos o padrão da resposta que os céus esperam? E eu acredito que Pedro, nessa passagem que ele anda, porque todo mundo sabe o final dessa história, Pedro afunda. Mas a palavra fala que ele anda sobre as águas. Não fala que ele tenta, ele anda. Então nesse meio tempo que Pedro andou sobre as águas, eu acredito que ele caminhou sobre um aspecto muito importante, que é a cultura do sobrenatural. Para caminhar sobre as águas, Pedro caminhou no sobrenatural. Algo como? João Batista pregava que ele batizava com água, mas viria um após ele que batizaria com o Espírito e com fogo. E um dia João pregando e Jesus aponta e ele fala: eis que lá vem o Cordeiro de Deus. 2 discípulos que estavam ali com João abandonam João na hora. Eu não sei se eu faria diferente. Abandonam João e vão seguir Jesus. A questão é, eles não pedem para seguir, eles começam a perseguir Jesus. E aí é um ponto muito importante: fome e sede. Nós estamos cansados de saber a diferença da igreja Marta e a igreja Maria. Qual que é a igreja Marta? Aquela que está trabalhando para Jesus. Qual que é a igreja Maria? Aquela que está aos pés dele, buscando intimidade. Aquela que está perseguindo ele. A igreja Marta é aquela que trabalha. Jesus está na sala, ela está na cozinha. A igreja Maria não, a igreja Maria está lá na sala, aos pés de Cristo. E quem já morou muito tempo com a mãe, ou quem é casado, mas normalmente aconteceria isso com as mães. A gente sabe a diferença da voz, como a voz se distorce de um cômodo para o outro. Minha mãe estava lá na sala pedindo: sai o secador. Tá, mãe, tô levando. Chegava lá com o secador. Que secador, menina? É o escorredor. A troca de cômodo faz com que as vozes distorcem. Todo mundo já passou por isso. A Jennifer vive pedindo as coisas. Muda. O problema não é trabalhar para Jesus, irmãos. O problema é trabalhar para Jesus onde Ele não está. Quer trabalhar para Jesus? Trabalha na sala onde Ele está. Nós temos criado uma mente que nós devemos trabalhar para Cristo, em vez de nós perseguirmos Ele. Perseguir Ele. Nós devemos perseguir Ele. Ter fome, ter sede. É sair da sala e ir para o quarto. Pedro, a transição de sede e fome de Pedro seria de um barco para uma água, para cima do mar, na onde ele estava. Jesus não estava mais no barco, Jesus estava no mar. Ele precisava ter sede e fome o suficiente para estar onde Jesus estava.
Então esses dois discípulos de João abandonam João e começam a perseguir Jesus. E a palavra fala que Jesus para e olha para eles e fala: por que vocês estão me perseguindo? Outro ponto que nós devemos aprender: não tem como você perseguir Jesus e não ser notado. Nós soubemos de um cara que perseguiu Jesus, né? Chamado Saulo. E todo mundo sabe o final dessa história também. Jesus sabe, irmãos. Jesus é o sobrenatural. Então, esses homens respondem: mestre, nós queremos saber como que o Senhor vive, onde o Senhor mora. E Jesus fala para eles: venha e veja. Ouça bem essa palavra: venha e veja. Todos os discípulos foram chamados da mesma forma: venha e veja. Vir é fácil, permanecer para ver que é o difícil. E nós vamos entender isso até o final. E a Bíblia cria uma lacuna nessa parte. Não fala quanto tempo e o que eles conversaram, mas falaram que eles passaram de 4 a 6 horas juntos. E um desses discípulos chamava André. Irmão de quem? Simão Pedro. E André sai dali queimando, André sai dali acelerado. E mais uma vez a cultura da mesa mostra para nós: corações fora do propósito, voltando ao propósito. Não tem como você gastar um tempo com Jesus, irmão, e não sair queimando. Sabe por que nós somos frios? Porque nós estamos no automático. Sabe por que o Hugo é frio? Porque o Hugo na sexta-feira ele sabe que ele tem. Na quarta-feira o Hugo sabe que ele tem que fazer célula. Na sexta-feira o Hugo sabe que ele tem que estar aqui ensaiando louvor. No domingo o Hugo tem que estar aqui ou ministrando, ou ajudando, ou dando suporte. Não foi para isso que nós ganhamos ministérios. Já percebeu que nós que estamos no ministério, o nosso contato com o sobrenatural deveria ser muito maior? E não esse nível frio que nós estamos vivendo? Nós estamos toda hora em contato. Pelo menos deveríamos estar. O problema é que nós estamos fazendo as coisas o quê? No automático, igreja. Então por isso que nós não conseguimos caminhar nos aspectos da cultura dos céus. E André, ele sai daquela casa queimando, o coração queimando, ele vai procurar seu irmão. Pedro, cara, encontrei ele, Pedro. Quem? Encontrei ele, Pedro. Quem, André? O Messias, Pedro, ele já está na terra. Aquele que os profetas falaram, ele já chegou. Eu tive uma mesa com ele, Pedro. E Pedro falou: e onde ele está? E André aprendeu: venha e veja. E André chama ele. E Pedro acha esse cara em Lucas 5. Depois de uma noite de pesca, começa a pegar essa pesca de Pedro como a sua vida. Você tem algum problema? É a sua noite de pesca frustrada. É seu casamento? É financeiro? Não sei o que é. Mas é a mesma coisa. E Pedro encosta, Jesus está pregando, espremido no meio da multidão. E ele sobe em cima do barco de Pedro. E ele ministra para a multidão. E ele começa a ministrar essa multidão. Acabou de ministrar, ele olha para Pedro e fala: Pedro, vamos para as águas mais profundas? E Pedro: ah, mas eu não sei pregar, Jesus. Vamos para as águas mais profundas, Pedro? Mas Jesus, eu não sei ministrar o louvor, Jesus. Vamos para as águas mais profundas, Pedro? E Pedro vai. Chega lá, ele fala: ali, Pedro, joga a rede. Mas pastor, eu já tentei isso, pastor. Eu já tentei fazer desse jeito, pastor, não dá certo. Eu estou endividado, pastor. Joga a rede, Pedro. Eu recebi um testemunho essa semana, e é legal porque é da minha família. Meu tio falando, e o pai acho que estava também nesse dia. Dia que vocês sentaram com o pastor, que nós estávamos endividados, acho que até a última gota. E o pastor olhou pro meu tio e pro meu pai, deu um calendário e falou assim: olha, escolhe uma data aí. Mas escolhe uma data, que nessa data vocês vão pagar suas contas. E eles escolheram uma data de julho, né? Junho ou junho? Julho nós fomos comprar o caminhão. Junho. Mesma coisa, joga a rede, Pedro. E eles escolheram a data. E chegou nessa data, as contas estavam quitadas. E um mês depois nós estávamos comprando outro caminhão. Às vezes, Jesus vai falar algo que é louco aos nossos olhos. Por quê? Porque nós estamos caminhando no natural, irmãos. O natural é tudo que nós vemos. É acordar, é ir trabalhar, é levar nossos filhos para a escola. O sobrenatural é diferente, irmãos. Os céus se movem de uma forma diferente. Nós precisamos entender isso. E Pedro joga a rede. E Pedro tem a pesca sobrenatural. Ele consegue participar dessa pesca sobrenatural. A ponto de gritar: ei, venha me ajudar, porque meu barco vai virar. Jesus, ele deu uma chance para Pedro ali: Pedro, você tem a chance de voltar a fazer tudo o que você fazia.
mentir, entregar seus amigos e falir sua empresa. Pedro era dono de uma empresa de pesca, de uma companhia de pesca. Você tem dois caminhos agora. Eu estou te dando dinheiro para você pagar as suas contas e sobrar. Você entendeu o que é sobrar? Sobrar dinheiro para você reconstruir a sua vida. Ou você tem a chance, Pedro, de largar tudo isso daí e me seguir. Pedro viu Jesus no barco, nada mudou. Pedro viu Jesus pregando, nada mudou. Mas quando ele teve contato com o sobrenatural, meu irmão, ele se joga no chão e fala: afaste de mim, porque eu sou pecador. E Jesus fala: levante-se, Pedro. Tá vendo isso que você fez? Eu quero fazer de você a mesma coisa, só que pescando homens, pescando almas. E agora eu quero te perguntar uma coisa: qual foi o seu primeiro contato com o sobrenatural? Porque todos vocês estão aqui dentro por uma coisa: vocês um dia tiveram um contato com o sobrenatural. Eu não sei se vocês ainda têm, mas todo mundo veio porque teve um contato. Que forma você recebeu Jesus, irmãos? Eu recebi ajoelhado, chorando, com a meleca na cara. Nossa, a forma que eu recebi Jesus, o dia que eu olhei no espelho, eu tava com a meleca aqui, ó. E aí, você ainda está chorando? Seus joelhos ainda estão dobrados? Colossenses fala que da forma que você recebeu Jesus, se mantenha nele. Se nós recebemos Jesus no sobrenatural, nós devemos caminhar no sobrenatural. Não há manifestação do céu sem o sobrenatural, irmãos. Tudo isso que nós fazemos é bonito, é válido, sabe? Um dia, e eu falei isso dentro do carro essa semana, vim dar aula de canto com as meninas. Resiliência. No começo, cara, eu foquei muito mesmo em procurar alguma coisa que era atrativa aos olhos. E um dia nós montamos uma estrutura, até que a gente conseguiu chegar nessa estrutura aqui, ó. E eu sentei naquela cadeira ali onde o Rafael tá, e o Bruninho tava comigo. Eu falei assim: mano, nós tá fazendo tudo errado. Aí ele falou: por quê? Eu falei: legal, tem que ser atrativo, mas é uma vergonha nós precisar atrair por causa de luzes um lugar que era para estar cheio de pessoas querendo receber. Tudo isso aqui é bonito, essas luzes são lindas, a bateria é linda, vocês são lindos, nossa igreja é linda, irmãos. Mas nada disso daqui vale se o sobrenatural não estiver aqui dentro, se Jesus não estiver aqui dentro. Pedro pescou uma noite inteira sem Jesus no barco. Ele pegou o quê? Nada. Em alguns minutos ou horas, a Bíblia não fala, ele pegou uma pesca equivalente para a vida toda. O sobrenatural é o primeiro aspecto onde Pedro caminhou. Quando ele sai daquele barco, Jesus fala: venha, Pedro. A primeira coisa que ele faz é caminhar sobre o sobrenatural. O segundo aspecto da cultura dos céus que Pedro caminha é sobre a palavra. No verso 28, poderia ser tudo diferente se Pedro fala assim: Jesus é você, então eu estou indo até aí. Pedro estaria afirmando algo, mas Pedro não. Põe no 28 aí. 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro pede uma coisa para Jesus, uma palavra. E Jesus responde no 29, venha. Pedro caminhou sobre o venha, irmãos. Venha e veja, Pedro. E nós, sobre qual palavra nós temos caminhado? Você tem ainda acreditado nas palavras que Jesus tem liberado sobre a sua vida? Você ainda queima por elas? Você ainda anseia por elas? Eu vejo hoje nossa igreja e eu vejo a minha vida. E toda vez que eu subo aqui, irmãos, eu não falo eu, é nós, porque nós estamos no mesmo lugar. Nada nos diferencia. Nada diferencia você aí do banco do ministro de louvor. Só tem uma diferença: ele aceitou o chamado, você ainda está aí parado. Ou de alguém do louvor, ou de alguém que está ministrando. Nada diferencia. Nós somos homens e mulheres iguais. Então eu vejo que nós temos parado de caminhar sobre as palavras liberadas nas nossas vidas. Eu vejo que nós perseguimos muitos profetas. E eu vou falar um negócio da pessoa e ela está aqui. O pastor um dia liberou a palavra sobre alguém e falou assim: olha, Deus falou para isso. A pessoa do lado falou assim: Deus não fala nada para mim? O que Deus falou para mim? Deus já falou tanta coisa para você, meu irmão. A Bíblia está repleta de palavras que Deus liberou sobre a sua vida.
E aí, tem tomado posse delas? Ser perseguido por profetas é um problema às vezes, tá? Eu recebi uma palavra em 2016 sobre esse ministério e sobre o louvor. Sobre esse ministério eu vou abrir, sobre o louvor eu vou abrir numa próxima oportunidade. As duas palavras que eu recebi foi totalmente... Não falei, não tem como acontecer, gente. Falei, não, ó, vocês vão fazer parte de um movimento, de um grupo de pessoas que irão abalar a estrutura da cidade de vocês. Vocês vão mudar a história da cidade de vocês. Aí eu falei, A igreja tinha acabado de sair de uma área, de uma célula para uma área, de uma área para um prédio com 7 pessoas. Falei, como que 7 pessoas vão abalar as estruturas de uma cidade? Não tem lógica. Quem estava aqui no começo sabia que nunca na nossa vida nós imaginamos isso que nós estamos vivendo hoje, gente. E eu falei, amém. Amém, mas não acreditei em nada, né? E vida que segue. E isso foi 2016, 2017, o Hugo estava saindo do ministério. Abandonei a igreja, abandonei tudo. Fui viver no mundo, viver minhas vontades, fazer o que eu queria. E um dia eu estou na República, na casa que eu morava, eu estava na sacada e passa um cara embaixo. O cara aparentemente era um morador de rua. E ele fala assim, levita, olha para cima e fala, levita, aqui não é o seu lugar, volte para o seu lugar. E sai. E eu peguei e falei, uai, beleza, né? Só fiz aqui pro cara, beleza, né? Quando eu volto pra dentro, o menino que morava comigo fala assim, Hugo, com quem você estava falando? Eu falei, com aquele cara lá, e apontei ele descendo na rua. Aí ele falou assim, não, você não estava falando com aquele cara. Eu falei, tava. Ele falou, aquele cara não conversa, mano. Eu falei, claro que conversa. Ele falou, comigo, eu sou doido. Ele falou, não conversa. E ficamos aquela briga por semanas. Em frente à nossa casa tinha um bar que vendia espetinho. E de sexta-feira era só moleque, ninguém fazia comida. Então nós levávamos as marmitas, os negócios. Quando chegava na sexta-feira, acabava o rango, né? Aí a gente tinha que se virar, cada um se virava com o que tinha. E a gente sempre ia nesse espetinho de sexta comer esse espetinho, depois da faculdade. Quando nós estávamos atravessando um canteiro, assim, daqui lá no doutor, nós vimos o cara sentado. Aí o menino falou assim, hoje eu vou te provar que você é um mentiroso, lazarento mentiroso, ele falou pra mim. E chegou lá e falou assim, beleza pro cara, o cara, você quer uma pinga, o cara? Você quer comer, o cara? Fala alguma coisa. Aí ele foi carcom beliscando o cara não falou nada. E normalmente essas pessoas que carregam sacolas, lixo, o Rafael sabe bem, apanhou bem por causa de uma sacola de lixo dessa. Eles têm ciúme dessas coisas que eles carregam. E ele carregava uma garrafinha. E esse menino foi, picou o pé na garrafinha do cara. O cara levantou, não falou nada, foi lá e pegou a garrafinha. Eu falei, para, mano, já vi que o cara não conversa. E aquele dia algo acendeu na minha cabeça. Mas, vida que segue. Em 2016 Deus entregou a palavra. Em 2018 Deus estava confirmando ela através de um ímpio. Mas o Hugo não ouviu. E aí eu comecei a colher os frutos da minha desobediência. 2019, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu e a Jennifer terminamos o nosso relacionamento. Ela já contou essa história 1000 vezes para vocês. E até que eu retornei para a igreja, graças a Deus. O que eu quero te dizer, irmãos? Não queira ser perseguidos por profeta. Deus pode falar uma vez. Ouça e caminhe sobre o que Deus falou. Da mesma forma que Pedro caminhou sobre aquela palavra, caminhe sobre o que Deus liberou. As palavras liberadas em 2016, Deus voltou elas queimar no meu coração em 2020. Em nome de Jesus, e graças a Deus, elas têm se cumprido. Dia após dia, as palavras têm se cumprido. Dia após dia, o que Deus liberou tem se cumprido. E não é só sobre o que aquela pessoa liberou, mas sim sobre o que isso aqui fala a respeito de mim e de você. Nós já somos abençoados. Hoje a saga nossa é correr atrás do dinheiro, irmãos. O dinheiro vai acabar com as nossas vidas. Sabe por que nós não caminhamos sobre a palavra? Porque a balança da nossa necessidade está maior que a do nosso propósito. O propósito toca o nosso chamado, a necessidade toca todas as áreas que nós precisamos. Familiar, saúde financeira, principalmente na financeira. Ela vai lutar minuto a minuto, dia a dia, até o fim das nossas vidas, para nos tirar do propósito. Isso é a necessidade, lembra? Ela rouba nosso sacerdócio. Nós precisamos caminhar sobre uma palavra. O inferno vai tentar levantar. E não foi diferente com Pedro. Se a gente começar a ler o versículo 30, o versículo 31, diz que quando Pedro estava caminhando, ondas altas e ventos fortes foram lançados sobre ele. Mas Pedro olhou para essas ondas. O passado ele vai voltar. A crise lá financeira lá atrás vai voltar.
a briga no relacionamento, o inferno vai tentar mover ela. E aí pessoas me perguntam: Hugo, mas por que Deus deixou isso acontecer? Irmãos, Jesus às vezes deixa que as coisas aconteçam para ver se o nosso coração ainda está afirmado sobre uma palavra, para ver se os nossos pés ainda caminham sobre uma palavra. Jesus, Ele não chamou você para ter uma vida de oba-oba. Ele nunca te falou: olha, vem para mim que nada vai acontecer, você não vai passar por aflições, você não precisa ter bom ânimo, a vida vai ser uma beleza. Ele nunca disse isso. Mas Ele prometeu algo que o final é prazeroso. E hoje a maturidade, conforme a gente vai adquirindo maturidade espiritual, e a gente consegue identificar que, cara, é Deus que se Deus deixou que isso acontecesse, eu preciso passar por aqui. Ele já proveu todas as armas. É legal que é uma coisa bem louca, é quando o discipulador discipula o discípulo. Eu vivo ali ministrando pro meu tio, e eu passei em 2023 por uma das maiores crises financeiras da minha vida. Acho que foi a maior. Acho não, é a maior. Mas, irmão, de apertar o coração, de se sentir angustiado mesmo. Parece que tinha alguém com a mão apertando o meu coração. Angustiado, parecia não ter saída para nada. E meu pai um dia falou assim para mim: Hugo, rapaz, larga de ser besta, rapaz, tem que ter fé. Ué, você tá pregando uma coisa que você não vive? Eu falei: ah, pai, você não sabe de nada. Aí beleza, já parei de responder o pai, porque senão não é briga, né? Aí cheguei na casa do meu tio, e meu tio ali: cara, que coisa difícil, né? Tal. E eu: rapaz, eu não passo. Tio, falar pra você, tô desanimado, hein, cara. Parece que tem algo. Olha, não tem ânimo pra nada, tô sem ânimo pra nada. Acabou com as minhas pernas, arrebentou com a minha vida. Aí meu tio falou assim pra mim: eu não entendo vocês. Você vem aqui, você faz a célula, você fala tão bonito sobre um deserto, sobre passar por um deserto, sobre Deus prover num deserto, sobre Deus te dar as armas para lutar um deserto, e você não crê. Rapaz, esse deserto aí é Deus que está deixando que aconteça, para que ver se você está firme mesmo no propósito, rapaz. Aquele dia eu falei: ó, Deus falou através da boca do meu pai, eu não ouvi, Ele confirmou através da boca do meu tio. Então agora eu preciso ouvir, que a terceira vez é desobediência. E aí eu continuei, cara. Hugo, e a crise financeira? Irmão, nós estamos no meio dela ainda. E o que mudou? Mudou a minha paz. 2023 foi o ano que eu tive a maior crise financeira da minha vida, mas foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Então assim, tudo tem as suas proporções, mas a palavra que foi lançada, ela não volta. A palavra de Deus, ela não volta vazia, nós precisamos caminhar sobre ela. Ondas altas e ventos fortes vão vir, mas isso é para nos manter firmes, para nos manter em pé. Isso é para nos deixar mais fortes. E o terceiro aspecto do cultura dos céus que Pedro caminha está lá em Gênesis 1, verso 2. Gênesis 1, verso 2. Então Pedro, ele caminha na cultura do sobrenatural, ele caminha na cultura da palavra, e agora ele vai caminhar, ó. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que se movia sobre a face das águas, igreja? Espírito de Deus. E Pedro caminha no Espírito, sobre o Espírito. O terceiro aspecto da cultura do reino é esse, e é o mais difícil, irmãos. Por quê? Caminhar sobre o Espírito. Nós bem sabemos que nós somos um ser tripartido, corpo, alma e espírito, e o Espírito é quem? A parte de Deus dentro de nós. É algo que Deus colocou dentro de nós. E é um lugar que ele é uma linha bem tênue e um botãozinho bem fácil de apertar para você mudar para carne. E eu vou abrir aqui agora um caso de família, porque é muito fácil ser espiritual aqui no domingo. É muito fácil o Hugo ser espiritual aqui porque está pregando, ou o Rafael porque estava aqui ministrando ontem, ou o doutor lá porque está aqui no teclado, ou a Jennifer, ou o pessoal do louvor, ou o pastor quando está aqui pregando. É fácil demais, é muito fácil enganar vocês. Mas e Deus? Você acha que Deus te chamou para ser espiritual somente no domingo, na quarta de célula, no sábado de resiliência, na terça de filha de Sara? Não, Deus te chamou para ser espiritual na segunda-feira, quando está tudo virado de ponta cabeça na sua casa e no seu trabalho. Na terça-feira, quando pessoas levantam falso testemunho contra você, ou que pessoas falam mal da sua vida, ou que pessoas te julgam sem saber quem você realmente é.
É para isso que Deus te chamou. Andar no Espírito é passar por todas essas coisas, na segunda, na terça e na quarta. E um dia aqui dentro dessa igreja, eu fui para a carne. Era um dia de culto, a igreja estava cheia, um calor absurdo, nós tínhamos colocado os ar-condicionado. E a Andressa armou uma casinha para mim. Tinha uma pessoa aqui, eu não lembro, estava com uma bebezinha bem pequena, e a pessoa estava assim, encolhida. E todo mundo veio com o controle do ar na minha mão. Hugo, abaixa o ar-condicionado. Casa de família. Então, se o pastor não vir de noite, pastor, vou abrir o caso de família agora. E eu peguei com muita naturalidade, vim até aqui na frente e abaixei o ar-condicionado. Eu só ouvi a hora que o pastor falou, Hugo, e a igreja inteira parou. Aqui no meu coração parou, mano. Hugo, você está distraindo a igreja, Hugo. Pode deixar o ar-condicionado do jeito que está. Acho que a camiseta da cor do pai é lá, eu fiquei. Sentei naquele lugar que o Bruno tá. E aquilo eu falava, Senhor, por que ele fez isso comigo, cara? Eu sou o cara que mais faz as coisas dentro dessa igreja. Eu sou o cara que arruma tudo. Eu sou o cara que larga minha família, larga meus dias. Eu saio mais cedo do meu trabalho. Eu falto no meu trabalho por essa igreja, Senhor. Por que ele fez isso comigo? E minha carne gritando. E todo mundo, aí o Rafael estava sentado do meu lado. Eu via que as pessoas me olhavam e falavam assim, mano, o Hugo vai surtar. O Hugo vai surtar. E ali eu entendi, o Senhor começou a ministrar o meu espírito. E o Senhor, por que ele fez isso? E naquilo o Espírito Santo fala comigo. E eu fui disfarçar e abri a Bíblia. E eu vi uma passagem que falava assim, ó, carregando a arca em carros de boi. Eu falei, que Espírito Santo? Eu tô aqui bravo, o Senhor veio me falar carregando a arca em carros de boi. E eu falei, o quê? Ele falou, discerne. E eu fiquei sentado ali. Falei assim, ó, a hora que eu sair, a hora que acabar o culto, eu sou homem, eu tenho personalidade. Eu vou chegar nele e vou falar assim, ó, tá aqui o controle do ar-condicionado. A partir de hoje eu não faço mais parte desse ministério. Isso aqui eu nunca falei pra ninguém. Eu ia sair da igreja naquele dia, porque a minha carne gritou alto. E eu tava planejando o que eu ia falar pra ele enquanto ele ministrava o culto. E o Espírito falou assim, Hugo, carregando a arca em carros de boi. Eu falei, entendi. Carregando a arca, a presença, a coisa certa, em carros de boi da maneira errada. Um ambiente estava sendo formado nesse lugar. Um ambiente, uma cultura dos céus, uma cultura de ensino, uma cultura de intimidade estava sendo ministrada dentro desse lugar. E eu estava aqui preocupado com o ar-condicionado. Era errado o que eu estava fazendo? Não, tinha uma pessoa que estava passando muito frio. Porém, tinha a hora certa. Hoje a gente sabe qual que é a hora certa de abaixar os ar e erguer os ar-condicionado. Então eu entendi que eu estava carregando a arca, só que em carros de bois, fazendo a coisa certa, só que da maneira errada. Quando a minha carne acalmou e o meu espírito falou, eu entendi que eu estava errado. E eu fiquei quieto. E aí eu fui embora, com resquício ainda de braveza, mas fui embora. E depois de todas as vezes, e situações iguais essas já aconteceram várias, dele me pegar assim no meio dos outros, e toda vez o Espírito me fala alguma coisa. Por mais que eu fique bravo igual do encontro com Deus, que eu subi pegando fogo para esse altar, mas depois o Espírito Santo fala uma coisa. Ele mostra que não tem como nós caminharmos sobre o Espírito se nossa carne não estiver morta, irmãos. Estiver morta, se nossa carne não estiver destruída. É muito difícil. É muito difícil ver alguém pegar a sua carne, beliscar ela assim, ó, e você não responder. Mas eu fico imaginando Jesus, quando ele tomou aquelas chicotadas, quando cuspiram nele, quando assolaram ele. O homem podia fazer isso aqui, ó, incendiar aqueles homens, destruir aquele lugar. Mas não. A carne dele estava sendo tocada, mas o espírito dele estava pairando na tranquilidade. Ele sabia que ele estava fazendo o quê? Participando do propósito dele. Era parte do propósito dele aquilo. E mais uma vez eu falo, se nossa proposta, a balança do propósito não for maior que a da necessidade, nós nunca vamos caminhar no Espírito. Nunca vamos caminhar. E é como é difícil a gente ouvir alguma repreensão, alguém repreender a gente, algo que não vai contra a nossa vontade. Eclesiastes 10 fala que como uma mosca que cai num guentro do perfumista, coloca todo esse perfume à prova.
Eclesiastes 10 vai falar sobre a tolice sacra, mas essa primeira parte do versículo é profético, irmãos. Um coentro era um tacho bem grande, com muito óleo, com muito azeite. Porque fazia perfume. Os perfumes de antigamente não eram como os nossos fininhos. E se uma mosca caía naquele óleo, naquele azeite, todo aquele óleo, todo aquele azeite era perdido, era posto à prova, era descartado, era jogado fora. Sabe por que é profético? Porque nos remete a nós essa parte. Nós somos uma geração que tem muito óleo, muito óleo, muito óleo. E aí eu te pergunto, se era um óleo que preparava perfume, cheiro bom atrai mosca? Não, né? Que atrai mosca é ferida, irmãos. É uma geração que tem muito óleo, tem muita presença, mas é cheia de feridas. É cheia de feridas, é cheia de dorzinhas. E essas dorzinhas têm atraído o quê? Moscas. Por que a mosca caiu naquele tacho? Alguém sabe me responder? Pode falar. Porque não tinha cobertura. Sabe o que é essa cobertura? É o admoestar uns aos outros, ensinar uns aos outros, repreendei uns aos outros, cuidai de uns aos outros, amai uns aos outros. É sobre isso daí. Sabe? Um dia eu falei pro pastor, falei, olha, cara, se você me vê falando errado, se você me vê cantando errado, se você me vê fazendo algo errado, me para. Nem que essa parada seja um soco na boca do estômago. Nem que essa parada seja, olha, desliga o ar-condicionado agora, porque tem gente prestando atenção na palavra. Nem que essa parada vá de encontro com a minha carne, me para. E hoje nós não temos dado a liberdade uns aos outros para que nós possamos nos repreender, para que nós possamos se afiar. Aquela mosca só caiu dentro do unguento, dentro da presença, dentro do azeite, porque não tinha cobertura, irmãos. Por quê? Porque a carne ainda fala mais alto. Não tem como caminhar no Espírito se a carne falar mais alto. Cara, sexta-feira eu vou falar isso pra você agora. Eu fui embora daqui com o coração apertado, de tanto que eu peguei no seu pé na sexta-feira. Mas eu precisava fazer aquilo. Eu precisava fazer aquilo. E o coração foi embora apertado porque minha carne ficou com dó de você. E o meu espírito falava assim, não, é isso que tem que ser. É o admoestar uns aos outros. É nós nos ensinarmos, é nós nos repreendermos. Olha, Cauane, está errado. Está errado. Você acha que foi fácil entender cada vez que o pastor chegou e falou não para mim, ou me fez passar vergonha num monte de pessoas? Não foi fácil. Mas se eu deixar a minha carne falar alto e começar a olhar para o Rosemildo e ver tudo que ele está fazendo contra mim, eu vou parar, eu vou embora da igreja. E aí, a igreja é do pastor? A igreja é sua, irmão. Sabe? Antes do encontro com Deus, isso que não era nem parte da pregação, o pastor foi no meu serviço, sentou na minha sala e a gente ficou conversando. E eu falei, poxa, pastor, o pessoal parece que não abraçou o encontro, cara. O pessoal não quer trabalhar, o pessoal não fala, o pessoal não convida. O que acontece com a nossa igreja? Você vê isso também? Ele falou, eu vejo. E o que você faz? Ele falou, eu oro. Aí eu falei, isso aí eu sei que você ia responder. Eu oro. Sabe por quê? Porque não tem como eu pôr um sentimento dentro deles. Eu falei, qual o sentimento? Aí ele falou assim, deles entender que aquilo lá é deles. Que eu não vou ser o pastor de Nova Olímpia para sempre. Amanhã virá outro, ou amanhã o pastor vai sair do meio de vocês mesmo. E não é meu, não é do apóstolo, a igreja é de vocês. E aí ele me deu um exemplo. Olha o Cauã. Aí eu falei, o pastor já vem com as viagens dele. Fogo, qual que é a diferença do Cauã andando da igreja de qualquer outra criança? Aí eu falei assim, o Cauã, ele é pra frente, né? O Cauã vai lá e mexe com você, o Cauã mexe comigo. Se deixar, o Cauã sobe no altar, pega instrumento, faz o que quer. Ele falou assim, e por que ele faz isso? Eu falei, não sei. Ele falou, porque ele nasceu dentro daquela igreja. Aquela igreja é dele, ele sabe. Ele anda diferente nos corredores dessa igreja. Ele anda com o peito aberto, ele não tem medo de nada. Porque a igreja é dele. Sabe o que nós temos que ensinar para os nossos filhos? Vitor Hugo, José Pedro, Augusto, Gael, Valentim, eu não sei, que é muita criança nasceu junto. Que isso aqui é deles. Isso aqui é um legado que os pais começaram e os filhos vão tocar e depois vão passar para os filhos.
É caminhar no sobrenatural, é entender que isso aqui nunca vai acabar. É ensinar a eles que sim, vai ser repreendido uns aos outros. Vai ter o dia que o ferro quente vai afiar o ferro. E isso não é motivo. Você vai ser ferido, irmãos, por justo e por injustos. Qual que é a diferença de eu ser ferido pelo pastor aqui e pelo meu antigo gerente que me chamou de incompetente? Nenhum. As duas pessoas me magoaram. Então você vai ser ferido por justo e por injustos. E aí? Você vai continuar ferido? Você vai ficar lambendo as feridas? Você vai deixar que a mosca caia no unguento do perfumista? No tacho de azeite? No lugar da presença? Você vai deixar que uma ferida roube a sua presença, a sua intimidade, a sua mesa com Jesus? Caminhar no Espírito é isso, irmãos. É não deixar que uma mosca, não deixar que uma ferida, não é deixar que uma palavra torpe te tire a presença, te faça olhar para outros lugares. O que fez Pedro afundar não foi não ouvir a voz de Jesus. Ele ouviu, falou: venha, Pedro, venha. Pedro foi. O que fez Pedro afundar foi eu parar de ver Jesus. Por quê? Pedro era pescador, irmãos. A vida de Pedro foi no mar, nas águas. Noites como aquela, Pedro perdeu tudo já. Você imagina, ele deve ter perdido amigos, embarcações. Você imagina quão difícil foi para Pedro ver aquelas ondas altas e ventos fortes se levantando. O apavoro que foi, ele conhecia aquele cenário. Ali tinha uma ferida. E Pedro não tinha sido curado dessa ferida. Porque aquela onda eram as moscas que roubou o unguento, roubou o azeite do perfumista. Nós não fomos chamados para andar feridos, irmãos. Por mais que algumas situações vão ser difíceis, por mais que nossa carne grite, você não nasceu para chamar ferido, para andar ferido. Feridas, irmãos, curadas geram marcas. Feridas abertas atraem moscas. E quando você tem uma ferida curada, essa marca te dá autoridade. Lembra a passagem dos menininhos lá? Olha, eu expulso vocês, expulsando demônios. Expulso vocês no nome do Deus de Paulo. Os demônios param e falam: Paulo eu conheço. O Deus de Paulo também conheço. E vocês? Quem são vocês? Cadê as suas marcas? Paulo fala: eu trago no peito as marcas que o Evangelho me deu. E todo mundo olha a história de Paulo com dó. Com dó. Ai, Paulo sofreu. Você acha que Paulo sofreu, irmãos? Aquilo alegrou Paulo. Paulo sabia que cada chicotada, cada prisão, cada embarcação afundada, cada perseguição era a autoridade sendo liberada sobre ele. E ó, quão grande aquele homem foi. Saindo dali do círculo que os discípulos fez e levando o Evangelho para o mundo. Paulo levou o Evangelho para o mundo. Sim, ele foi levantado para nós, para os gentios. É através desse homem, dessa autoridade, das chicotadas, das picadas de cobra, das embarcações afundadas, que hoje nós podemos saber e compartilhar de quem é Jesus.